Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Bom nós estarmos juntos mais uma noite, onde podemos celebrar ao nosso Deus o mais perfeito louvor, um tributo do nosso coração, da nossa alma, que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Enquanto as crianças vão tomando já os seus posicionamentos ali na classe, eu ia pedir por gentileza a tua máxima atenção hoje, porque eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para nós, para nossos corações. Que bom vê-lo, Glaucio, aqui, a Sara, que bom. Já cultuaram hoje de manhã, né? Então, eu falei assim, então, estão tomando a segunda dose da ceia. Foi ceia hoje lá, né? Tomando a segunda dose da ceia aqui, que benção, poder estar junto. O reforço, né, irmão? Glória a Deus. Passa a semana, a gente fica na expectativa de chegar até a igreja e ouvir o que Deus tem para nós. Amém? E tenho certeza que o Senhor tem para nós é algo tremendo, algo glorioso. Amém? Vou falar um assunto específico hoje, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de muita gente. Eu vou falar hoje sobre estratégias de guerra. Estratégias de guerra, esse é o tema da mensagem de hoje. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Põe para mim, por favor. Diz assim a palavra: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como diferindo golpes no ar. A minha tradução diz assim: pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como combatendo ao ar. Essa é a palavra de hoje. Todo mundo é oposto aí. Prometo que eu não vou demorar muito. Até as 10 horas já acaba o culto, não? Menos, né? Eu acho que não é novidade para ninguém dizer que estamos em guerra. Na verdade, desde a nossa conversão, quando assumimos um lado para seguir, somos declarados inimigos do mal. E a partir daí começa as nossas lutas e as nossas batalhas. O crente tem que ter na mente que ele está em guerra. Que a partir do momento que você decidiu para Jesus, você já conseguiu um inimigo para você. Não pense você, eu costumo dizer, tem muitos irmãos que acham que ir para o Evangelho é sair das lutas e sair dos problemas. Na verdade, quando você entra para o Evangelho, você entra para as lutas, porque você já arrumou um adversário. Ei, irmão, nós estamos em guerra. E o que devemos estar pensando sobre isso? Precisamos estar preparados para essa batalha. A palavra de Deus nos ensina a estarmos revestidos da armadura de Deus. Saber lutar, estar preparado, consciente da batalha. Revestimento, tudo isso nós temos aprendido na nossa caminhada da fé. O cristão que não está preparado para a guerra, ele está fadado a ser vencido. Por isso é importante o dia de hoje você prestar bastante atenção nas estratégias que você precisa ter para ser um guerreiro vencedor. Amém? Mas o que eu gostaria de abordar com os irmãos, qual tem sido a nossa estratégia para vencermos o nosso inimigo, o nosso adversário? Antes de ir para qualquer guerra, é necessário montar aquilo que, ou mostrar aquilo que chamamos de planejamento de guerra. Conhecer os pontos fortes do inimigo, conhecer os pontos fracos do inimigo, saber o momento do ataque, o momento da defesa, o momento do avanço ou o momento do recuo. Tudo isso faz parte das estratégias de guerra. Você conhecer o seu oponente, com quem você está lidando, quem é o nosso adversário. Tem muita gente que fala assim: pastor, não me fala do diabo, não me fala dele, que nós estamos aqui para falar do diabo. Não, nós não estamos aqui para falar do diabo, nós estamos aqui
para mostrar aos irmãos que nós estamos em guerra e o nosso adversário é o diabo. E quem é esse espírito do mal que se torna o nosso grande adversário, que levanta uma multidão contra nós? Dentro dessa estratégia precisamos abordar alguns pontos. Conhecer quem é o nosso inimigo e como ele age. Não menosprezar suas ações. Saber seus pontos fortes e seus pontos frágeis. Saber usar as armas adequadas para a guerra. Primeiro, conhecendo o inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o diabo, o vosso adversário. A Bíblia fala quem é o nosso adversário. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O nosso inimigo é o diabo. Esse é o nosso inimigo. E é interessante que muitas pessoas ficam brigando entre si, né? Tem pessoas que não entendem que quem está por trás das guerras dos homens não é os próprios homens, é o próprio diabo. Lá em Efésios fala que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades celestiais que estão nas regiões celestiais, contra os príncipes das trevas, contra os dominadores do mal. É contra esse que nós lutamos. E é impressionante como as pessoas, você já percebeu como você, do nada, se arruma uma inimizade? Do nada você passa a não gostar de alguém? Você olha para a pessoa e do nada fala assim, não fui com a cara daquela pessoa. Ou você tinha tanta amizade com a pessoa e de repente, do nada, você passa a não gostar mais da pessoa. Passa a falar mal, passa a criticar, passa a brigar. Quantas guerras que nascem dentro da nossa própria casa, dentro das nossas amizades, dentro da própria igreja. E às vezes nós não sabemos quem está por trás de tudo isso. E a Bíblia fala que o nosso adversário não é o nosso irmão, não é o nosso parente, não é o nosso amigo, não é pessoas. As pessoas não são nossos adversários. Quem é o nosso adversário é o diabo. O diabo é o nosso adversário. É ele que está por trás das nossas confusões. É ele que está por trás de armar confusões no nosso meio. Ele é estrategista em fazer isso. O diabo, ele é sujo. Por isso que precisamos conhecer o nosso inimigo. O nosso inimigo não é pessoas. Então, pare de ficar colocando aquela pessoa como seu inimigo. Por trás dessa pessoa tem um inimigo feroz que quer ver você mal. Quantas vezes vem conversa, alguém falou de você isso. Tem pessoa, não, eu vou ter a satisfação, eu vou brigar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou chegar e vamos pôr as cartas nas mesas. Já cria um inimigo. Quantas famílias, quantos irmãos que não se conversam mais? Quantos pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, amigos que eram amigos e hoje são verdadeiros inimigos, e não reconhece quem está por trás de tudo isso. A Bíblia diz, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é o nosso inimigo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ele age como força do mal, como um leão que fica em tocaia, esperando o momento certo para atacar. Ele age com astúcia, com armadilhas, no oculto, ao derredor. Nós precisamos estar preparados contra o nosso adversário. Tem muita gente que está lutando contra coisas e contra pessoas. E na verdade, quem está por trás das suas guerras é o teu adversário que quer te ver mal. Ele quer ver você vencido. Por isso nós precisamos conhecer com quem nós estamos lidando. Quem é o nosso inimigo? Segundo, nós não podemos achar porque ele está vencido e que não é porque ele está vencido que ele não está agindo no mundo. Sua principal estratégia é convencer a maioria das pessoas que ele não é tão ruim assim.
e que a maldade é por conta do ser humano mesmo. E para alguns, ele é astuto em mostrar que ele, na verdade, nem existe. Porque ele não existindo, fica mais fácil ele agir na vida de uma pessoa. Como que você vai achar que alguém está fazendo mal para você se você acredita que ele não existe? Para o inimigo é muito melhor que você acredite que ele não exista. Fica mais fácil, ele não tem nenhuma resistência em atacar a sua vida, em atacar a sua casa, em atacar você. O inimigo, ele se disfarça como alguém que não existe. Ele se disfarça como anjo, diz a palavra. E ele é enganador. E para enganar você, ele é capaz de fazer com que você acredite que ele não existe. Quantas pessoas, até crentes, que não acreditam na ação do mal? E é isso que ele quer fazer. Minimizar na sua cabeça que ele faça isso. Achar que assim, tem coisa que nem é culpa dele. Irmão, eu não sei se a culpa é dele, mas tudo que acontecer de errado na minha vida é culpa do diabo. Porque ele é o meu inimigo. É ele quem quer a minha derrota. É ele quem quer me ver mal. É ele quem quer ver minha família destruída. É ele quem quer ver a igreja perdendo os seus membros. Essa é a estratégia dele. Qual é os pontos fortes do inimigo que nós enfrentamos? A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não brinque com o seu adversário. A Bíblia fala: vigiai, ficai atento, ficar em alerta. Não adianta ter menosprezar a força. O diabo já é um ser vencido. Ele é um ser vencido, é um ser caído, e ele sabe disso. Mas a estratégia dele é acabar com o que Deus tem construído. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Matar a sua fé, roubar a sua esperança, destruir a tua vida com Deus. Precisamos estar atentos. Esse é o ponto forte dele. Mas ele tem pontos fracos. Um dos pontos fracos dele: ele não pode ouvir falar o nome de Jesus. Falou o nome de Jesus, ele se treme todo. Falou o nome de Jesus, ele sai correndo. Amém? Uma vez eu estava enfrentando uma legião de demônios. Uma legião. Chegou uma hora que eu tive que apelar feio com o diabo, com os demônios. Quando eu falei que no nome de Jesus eles teriam que todos saírem dali e tirasse daquele corpo daquela mulher aquela legião e fosse embora, depois de quase 6 horas de trabalho de libertação, aquela mulher foi livre, graças a Deus, para sempre. Mas o diabo, ele não pode ouvir o nome de Jesus. Ele não suporta também um crente cheio do Espírito Santo. Ele não pode agir na vida de um crente sem que haja permissão de Deus, sem que haja uma brecha na vida desse crente. O diabo, ele não é assim. Por mais força que ele tenha no mundo, ele não pode agir na sua vida se você estiver com a sua vida no altar de Deus. Amém? Você pode levantar a sua mão, meu irmão? Então tira da cabeça que o diabo pode agir na minha vida e na sua vida a hora que ele quiser. Ele não tem esse poder. Esse é um ponto que nós precisamos saber. Tem muita gente que fica com medo. Pastor, não fica falando não, porque vai que ele vai. Ele não vai nada, porque ele não tem essa autorização. Para ele mexer com alguém de Deus, ele precisa pedir autorização para Deus. E Deus, conhecendo a fraqueza que nós somos, eu duvido que ele vai permitir que o diabo faça alguma coisa na nossa vida sem a permissão de Deus, jamais. A não ser que tenhamos brecha do tamanho de um bonde também para que ele venha agir. Aí é outra situação. Mas o diabo também não vai agir na sua vida se você estiver na presença do Senhor. A Bíblia diz que nenhum encantamento cabe para aquele que serve a Deus. Tira da sua cabeça que será que puseram o nome da minha família na boca do sapo? Quantos crentes têm essa dúvida? Será que a mulher lá que era ex-namorada do meu marido não foi lá e fez um trabalho? Tem gente que fala assim, ao contrário. Será que aquela vizinha lá não foi no centro lá e colocou a minha família e por isso nós estamos passando por isso? Meu irmão, se você acredita nisso, você ainda não foi liberto. Não cabe encantamento para nenhuma dessas coisas. Você e a sua família está livre do encantamento.
está livre da maldição, amém? Não cabe maldição na sua casa, pode ficar tranquilo, a tua casa é casa de Deus, amém? O diabo não tem poder sobre você, sobre a sua vida. Esse é o ponto que você precisa saber, irmão. Porque quando você não sabe disso, ele atua na sua vida, ele age na sua casa, porque você deixa a porta aberta. A partir do momento que você acredita nisso, pode ter certeza, ele não tem ação mais na sua vida. Amém? A Bíblia fala, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, permanecei firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Então nós vamos encontrar aqui uma série de armaduras, uma série de vestimenta que nós vamos precisar usar para podermos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas existem regras para um combate. Será que existe alguma regra para o combate, irmão? Do nosso lado? Do nosso lado pode até existir, mas não existe uma regra definida no combate contra o mal. Mesmo porque o nosso oponente não tem vergonha de manipular, de jogar sujo, de ultrapassar ou de trapacear, de enganar, de mentir, de adulterar provas, de blefar, de colocar armadilhas, de colocar ferramentas na sua frente para poder tirar a sua atenção. O inimigo vai jogar de todo jeito para poder tirar você da presença de Deus. Não existe regras para o diabo. O diabo sempre vai fazer algo para fazer você sair da presença de Deus. O inimigo, meu irmão, ele vai aproveitar um momento de distração, um momento que você está vulnerável, um momento que você está com a guarda baixa, um momento que você estiver com a cabeça baixa. Ele vai aproveitar desses momentos para poder fazer com que você desista. Segundo a estratégia de guerra, o diabo ele não tem escrúpulo algum para poder lutar contra você. Por isso que é bom a gente estar vigiando. Tem outra coisa. O diabo não tem nada a perder. Ele já perdeu tudo. Quem tem a perder somos nós. Por isso ele vai fazer de tudo para que eu e você não chegamos ao destino que o Senhor traçou para nós. Nosso inimigo sabe de algo que nós precisamos valorizar cada vez mais: que somos salvos pela graça de Jesus e pelo amor de Deus nosso Pai. E assim como um leão procura afastar sua presa do bando, ele sabe quanto mais longe ele puder nos manter da presença de Deus, mais vulneráveis estaremos para o seu agir em nossas vidas. Tudo isso que eu estou falando são antes de aplicarmos a estratégia que nós precisamos ter para poder combater sobre o mal. O inimigo ele vai fazer de tudo para que você não chegue à presença de Deus. E quanto mais ele te afastar da presença de Deus, mais fácil vai ser a presa dele para te tirar definitivamente da presença de Deus. Assim como muitos caíram no deserto e não alcançaram a promessa garantida para eles quando saíram do Egito, assim também devemos caminhar até o fim, firmes na promessa, para não acontecer conosco o mesmo com aqueles que caíram do deserto. Amém, irmãos? Eu acredito muito na teologia bíblica. Eu acredito muito no que a Bíblia diz. E essa palavra que eu disse aqui não é palavra minha, é palavra bíblica. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque não quero, irmãos,
1 Coríntios 10, é isso? Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Escute isso. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E sabe quem era essa rocha? Era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram, sabe por quê? Ele estava falando aquilo para servir como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Vamos deixar o que eles fizeram para trás, vamos continuar aqui. A palavra é para a gente tomar cuidado, porque aqueles homens ficaram no deserto quando foram tentados. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Se somos tentados por quem? A palavra diz, pelo diabo. E aqueles homens ficaram no deserto, tombaram no deserto, porque não resistiram às tentações do deserto. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, o mesmo período, na mesma situação do povo passado. Aquele povo que ficou no deserto serve de exemplo para nós. A Bíblia está dizendo bem claro, nós precisamos estar atentos para não acontecer também e ficarmos no deserto. Nós precisamos caminhar, amém? Para seu êxito em todas as áreas, é só nos manter longe da presença de Deus e nos oferecer as coisas do mundo a qual Ele tem total domínio. O diabo, ele toma, a Bíblia diz que ele é príncipe desse mundo. E como príncipe desse mundo, ele domina sobre esse mundo. Ele é dominador sobre esse mundo. E nós, como igreja, precisamos entender que nós não fazemos por isso, nós não fazemos parte desse mundo. Escute isso, irmão. Nós não fazemos parte desse mundo que nós vivemos. Nós somos tirados para fora desse mundo. Então você não faz parte desse mundo que as pessoas vivem, com seus pecados, com as suas influências, com as suas coisas. O cristão, por isso ele não faz mais parte dessa situação, dessa geração mundana. E o diabo, como ele é pai desse mundo, ele vai fazer de tudo para fazer com que você fique nesse mundo. Então nós precisamos entender isso. Precisamos também declarar a verdade. E a verdade da palavra em relação ao inimigo que nós enfrentamos. Nós precisamos colocar em mente uma coisa, irmãos: que o inimigo, assim como o pecado, não tem poder sobre nós. Nós já dissemos isso. Mas você precisa declarar isso. Declarar isso com voz alta. Que o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida. Que o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa família. Que o inimigo não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre o nosso físico. O inimigo não tem poder sobre a igreja do Senhor, amém? A Bíblia diz que o Senhor derrotou Satanás, colocando ele debaixo dos pés. E a mesma Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É debaixo dos nossos pés, é debaixo dos seus pés. Então levante a sua mão comigo, irmão, só numa atitude de fé, amém? No nome de Jesus, querido. Tem muita gente, quando fala o nome do inimigo, ele fica todo borrado, tem medo. Mas eu quero falar com o cristão: você não precisa ter medo, porque ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder, ele precisa ouvir isso. Fale com a sua boca: ele não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre a minha casa. Não tem poder sobre meu filho, sobre minha filha, sobre meus negócios. Ele não tem poder. As suas influências podem ser fortes, ele pode dominar o mundo, mas sobre o servo do Senhor ele não domina.
domina mais. Ele podia te dominar, porque antes você era das trevas, mas hoje você é da luz, meu irmão. Se você é da luz, o diabo não tem domínio sobre você. Amém? Você precisa acreditar nisso. Vamos às estratégias de guerra. Amém? Está preparado aí, meu amado? Nós falamos das regras, nós falamos de como nós devemos preparar para essa guerra, mas existe a estratégia. Abra sua palavra comigo. Em Josué capítulo 6, versículo 1. Vamos ler alguns versículos para contextualizar toda a história. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, clamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Até aqui. Todos conhecem essa história, já ouviram falar dessa história. Tem até uma musiquinha que convida você a vir com Josué lutar em Jericó. Aqui, meus irmãos, nós vamos encontrar algumas coisas que são estratégias de guerra para nossas vidas nos dias de hoje. Amém? A primeira estratégia que você precisa ter no seu coração, estratégia de guerra, você precisa confiar na palavra do Senhor. Fale comigo, confiar na palavra do Senhor. Sabe quem te diz que você é um vencedor? Não é uma palavra de autoajuda, não é a palavra de nenhum homem, não é a palavra de nenhum profeta, não é a palavra de Moisés ou de Abraão, não é a palavra de Davi, não é a palavra de Pedro, não é a palavra de qualquer um dos homens vencedores da Bíblia, meu irmão. Talvez esses homens possam nos animar com suas palavras, dizendo: olha, você vai vencer porque eu venci. Eles podem até dar essa palavra para nós, mas a experiência de um nunca vai ser de outro. Mas na palavra do Senhor, ela nos dá garantia de que a nossa batalha já está vencida por Ele. Amém? Quando Deus convoca Josué, Deus já dá uma palavra para ele lá no início, que estaria com ele. Por onde quer que ele estivesse, Deus estaria com ele. Havia uma promessa que Deus estaria dando a ele a sua palavra. E, meu irmão, eu costumo dizer que a confiança em Deus, ela vem por 3 caminhos. Primeiro caminho, o caminho da santificação. O que Deus chega para Josué e fala: Josué, antes de você passar esse rio, santifica esse povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Não existe vitória numa batalha contra o inimigo se a igreja não aprender que é preciso ela se santificar. Esse ano nós começamos um ano acreditando que Deus vai fazer proezas no nosso meio, que muitas vitórias nós teremos esse ano no nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que esse caminho de início, se nós temos que santificar ao Senhor as nossas vidas, separar ao Senhor, meu irmão, o que é melhor para Deus. A santificação faz parte do processo da nossa vitória contra o mal. Amém?
Mas nós precisamos acreditar na palavra. Mas a palavra, ela não é vazia. A palavra, ela vem primeiro com a santificação. Se não houver santificação, meu irmão, dificilmente nós entraremos para sermos vitoriosos na batalha. Por que santificação? Por que nós precisamos santificar? Porque através da santificação vem a tua comunhão com Deus. Amém, meu irmão? Talvez você não tenha entendido o que eu estou dizendo. Quanto tempo você tem tomado para você ficar com Deus, apenas com Deus? Essa é a nossa santificação, a separação para as coisas desse mundo, meu irmão. Nós precisamos tirar esse tempo esse ano. Tirar um tempo para nós ficarmos mais com o Pai. Sabe, pegue, como foi dito domingo passado, pegue como rotina. Você pegar um dia da semana, você pegar aí a sexta-feira. Sexta-feira tinha até bastante gente aqui orando, né? Sexta-feira de oração. Pega um dia da semana, pega uma parte do seu dia para você ficar em santificação. Santificação. A Bíblia fala assim: a qual ninguém verá o Senhor, meu irmão. Não existe vitória sem santificação. Sabe? Posso tocar alguns pontos aqui? Eu nem trouxe aqui meu celular. Levante seu celular aí, quero ver quantos celular tem aqui na igreja. Levanta o celular. Quantos celular tem aqui na igreja? Pode levantar sem vergonha, irmão. Está escondido, né? No bolso, né? Ergue bem o celular aí. Olha quanto celular. Eu acredito que todos aqui têm celular. Só não vão ter alguns que não quer mostrar. Pode baixar o celular. Quantas Bíblias nós temos aqui? Tem bastante. Mas posso dizer daqui, olhando daqui, bem menos que celular. Bem menos que celular. Sendo honesto, quantos já levantam aqui com o celular do lado e já vão olhar as notícias? Vamos ser honestos. Vocês não fazem isso, né? Graças a Deus, tem homens de Deus aqui. Sem hipocrisia. Meu irmão, no nome de Jesus, vamos ser mais honestos aqui. Esses dias eu estava vendo uma família sentada. Não, você pode ver, uma família não. Se você for no shopping, por exemplo, você vai ver famílias. Cada um com seu celular, olhando para o celular. Pastor, mas isso não é comum? Claro que é comum. Se tornou comum. Eu não estou criticando isso aqui porque eu tenho o meu, minha mulher tem a dela, minha filha tem o dela. Quando a gente se reúne, todo mundo está com seu celular também. Isso não é crítica ao celular. Veja bem. Mas como você quer ter vitória na sua vida, meu irmão, se você fica o dia todo preso a essas situações, a saber notícias de tudo? Sabe o que está passando no mundo todo, mas a sua vida está um bagaço. A sua mente não consegue. Como é que você consegue se concentrar no Senhor, meu irmão? Isso é preciso fazer através da santificação. Santificação é pegar o celular e deixar ele de lado e falar assim: eu não vou ficar com isso aqui agora, eu tenho que pensar em outras coisas. A Bíblia diz: tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que, meu irmão, é nisso que nós devemos colocar nosso pensamento. Hoje a nossa mente está sendo bombardeada 24 horas por dia com essa porcaria que nós temos na nossa mão. Vamos ser sinceros, tem muito mais porcaria do que coisa boa para a gente ver. Tem muito mais gente falando mal do que falando bem. Tem muito mais gente dando mau testemunho do que dando bom testemunho. O que nós devemos fazer? Igreja de Jesus, é hora de acordar. Nós não queremos ser vencidos pelo maligno. Nós precisamos santificar a nossa vida. Hoje o culto é de ceia. Nós precisamos entender isso. Se você quer ser bem sucedido na sua casa, bem sucedido no seu trabalho, bem sucedido no seu serviço, não dá brecha para o diabo. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. É nela que você deve se meditar.
Tome cuidado para meditar na palavra de dia e de noite, tudo vai te suceder bem. Diz a Bíblia, foi isso, Josué, não tire da tua boca, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. É ele que vai te conduzir ao sucesso. O que diz lá em Salmo 1? Coloca aí o Salmo 1. Quem que é bem-aventurado? Quem que é o bem-aventurado? Tem Salmo 1 aí? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é santificação, tá, irmão? Que não se detém no caminho dos pecadores. Isso é santificação, meu irmão. E nem se assenta na companhia dos zombadores. Isso é santificação, meu irmão. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou de noite e de dia. É como a árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e que suas folhas não murcham. Tudo que ele fizer prosperará. Isso é santidade, meu irmão. Se você quer ser bem sucedido na sua vida, se você quer ser bem sucedido na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, comece a santificar o seu tempo ao Senhor. O seu tempo ao Senhor. Saia da rodinha dos escarnecedores, saia da rodinha dos zombadores, que não pertence ao mesmo time que você pertence, meu irmão. Você tem que ter um foco. O seu foco é o céu, o seu caminho é Canaã celestial. Você não pode ficar distraído com as coisas desse mundo. Santidade é isso. Santidade não é você ficar isolado na sua casa, sem olhar e sem conversar com ninguém, não. É você estar no meio de todo mundo, mas não ser igual a nenhum dessas pessoas. Quando vocês estão aqui no nome de Jesus, santidade, santidade, santidade. Essa é uma estratégia da palavra do Senhor para nós vencermos o nosso adversário. Santifica hoje e amanhã você vai ver a maravilha no meio da sua vida. Santifica hoje e você vai ver o que vai acontecer amanhã na sua casa. Santifica hoje e você vai ver os resultados aparecendo. É isso que o Senhor está dizendo. Venha para perto de mim, o Senhor está dizendo. Abandone um pouquinho essas porcarias que vocês ficam aí toda hora enchendo de porcaria. Aí fala mal de todo mundo, critica todo mundo, é inimigo de todo mundo. O nosso partido, meu irmão, é o céu. A nossa pátria é a Jerusalém celestial. Amém ou não amém? Por isso Jesus disse, nós não somos daqui. Eu não sou daqui, vocês não são daqui. Nós não somos daqui, meus irmãos. Isso aqui está esperando e reservado para o fogo. Isso aqui não vai melhorar nunca. Sabe onde vai melhorar? Quando um dia o Senhor vier nos buscar. Uma igreja sua, preparada, adornada, santificada. Santificai-vos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, ela não é uma escolha. Santificação é uma condição para você ver o Senhor. Se você quiser ver o Senhor, é melhor começar a se santificar, porque é a condição que a palavra de Deus diz para nós vermos ao Senhor. Quantos querem ver o Senhor aqui? Santifica hoje. Começa a segunda. Começa a segunda-feira. Começa a segunda-feira. Pastor, eu não consigo mais ficar. Está viciado, irmão? Porque diz a palavra assim, olha, aquilo que você não consegue dominar, você é escravo dele. Está entendendo o que eu estou falando? Se você não consegue mais se dominar, é porque você já virou escravo disso. Se você é escravo, meu irmão, tem um caminho: libertação já. Tem que expulsar o demônio agora. Eu preciso ser liberto, pastor. Vem aqui que nós vamos expulsar esse capiloto que está influenciando você, para você ser liberto no nome de Jesus. Amém? Santificação, essa é uma grande estratégia de guerra. Santificai-vos hoje. A gente poderia bem começar uma semana de santificação, né? Tem irmão, pastor, eu vou santificar. Essa semana eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Meu irmão, se não é santificar, não, meu irmão.
Ah, eu vou deixar o chocolate essa semana. Tem uns crentes modernos, né? Só deixa coisa assim, chocolate, Coca-Cola, só coisa que engorda. Meu irmão, você não aprendeu nada. Santificação não tem nada a ver com o que você come, com o que você bebe. Santificação tem a ver com a sua alma estar separada para ouvir a voz de Deus. Amém? É deixar aquilo que te impede de ter essa comunhão com Deus. É isso que você tem que fazer. Lembra que Jesus falou assim: Marta, Marta. Tem muitas Martas aqui no nosso meio. Não tem tempo para nada, pastor. Não tem tempo para nada. É cedo, é tarde, é tarde. Olha que eu paro, olha só. Olha que eu paro, pastor. Aí você vai querer que eu leia a Bíblia ou que eu vá na igreja? Não, não dá. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Você que escolhe. Santificação não é escolha, santificação é condição, amém? Mas você pode escolher ter uma vida separada para Deus, amém? A confiança na palavra, ela vem através da santificação e ela vem também através da obediência. Disse então Jesus à sua própria mãe: Maria, não é chegada a sua vez ainda, a sua hora. E sabe qual foi a resposta de Maria? Faça tudo o que ele mandar. Tem gente que fala que Maria é mãe de Deus, né? Maria, ela foi mãe de Jesus. Mas como Deus, ela entendeu. Ela falou assim: faça tudo o que ele vos mandar. Obedeça o que ele está pedindo. Obedeça o que ele está mandando. Você quer ser bem sucedido na palavra? O que Deus falou para Josué? Josué, escute, você vai mandar o sacerdote, vai colocar o sacerdote na frente, você vai pedir para eles vão tocar as trombetas, vai colocar eles vão tocar as trombetas, coloque o povo para marchar, os homens de guerra, e vocês vai com cântaro, e quando você chegar à sétima virada, vocês vão gritar. E Josué teve o cuidado de fazer conforme tudo que Deus havia determinado. Ei, irmão, escute isso. Quando você obedece o que Deus determina, quando você obedece o que Deus fala, a palavra de Deus faz efeito na sua vida para você ser um grande vencedor. Essa é uma grande estratégia de guerra. Amém? Ser obediente ao que o Senhor está mandando. Amém? Quando a gente fala aqui, meu irmão, parece que é imposição do pastor, imposição da igreja. Não, isso não tem imposição minha nenhuma. Aqui é a voz de Deus falando com a sua igreja. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, é uma grande estratégia para nos tornarmos vencedor, amém? Ou vencedores, amém? Fazer o que Ele pede, fazer o que Ele manda, o que Ele determina. Sabe, vós sereis bem-sucedido se fizeres o que eu vos mando, diz a palavra. Vocês receberão tudo o que vocês quiserem, vocês pedirão e vos será feito se vocês fizerem o que eu vos mando. Essa é a palavra, meu irmão. Obedecer a palavra de Deus é obedecer a voz de Deus. Por isso que você precisa ler a palavra. Não é a voz de uma autoridade eclesiástica, é a voz de Deus. Amém? Essa é a estratégia. Você precisa acreditar na palavra através da santificação, através da obediência e, meu irmão, através da fé. Não tem jeito de você colocar tudo isso em prática se você não tiver fé de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está ouvindo, de que o Senhor está com as suas mãos estendidas para você. Amém, queridos? O que o diabo quer fazer é roubar de nós a nossa fé. Tem gente que fala assim: olha, eu vou orar, pastor, mas eu sei que não vai resolver. Que onde está a fé? Já ouvi irmão falando assim, pastor Marcelo: eu vou orar, pastor, mas já tenho certeza que não vai acontecer. É igual aquele irmão que falou assim: eu vou orar para essa montanha sair de casa. A hora que ele abriu o olho, ele falou assim: eu sabia que ela não ia sair mesmo. Eu não sei onde está a sua fé, meu irmão, mas sem fé é impossível agradar o Senhor, diz a palavra. É impossível agradar o Senhor. Imagine vocês, se não precisar ter fé, uma muralha que dava para passar carros em cima dessa muralha. Não era uma muralha, um muro. O muro lá da sua casa, meu irmão, que está quase caindo. Não. Era uma muralha que, por cima dessa muralha, passava carros. Era
era uma muralha. Jericó era cercado por essas muralhas. O Senhor fala assim: vocês vão rodear essas muralhas. E quando tocar o som das buzinas, vocês só vão precisar fazer uma coisa. Todo mundo numa só voz começa a gritar. E vocês vão ver o que vai acontecer. Seja sincero, irmão. Que estratégia de guerra é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa, pastor? Rodear uma muralha. E Deus fala que essa muralha vai cair. A loucura de quem fala, a loucura de quem acredita. Com certeza, alguns olharam para o outro e falaram assim: que estratégia é essa? Que estratégia de guerra é essa? Que loucura é essa? Começar uma igreja sem ninguém para congregar? Se você não enxergar pela fé as coisas de Deus, meu irmão, você está fadado ao fracasso. Você não sai do lugar, você não mexe uma palha. Tem pessoas que precisam ver para crer. A Bíblia fala: mas bem-aventurado são aqueles que acreditam sem ver. Isso é fé. A fé é acreditar naquilo que você não consegue ver e ter esperança naquilo que você não vê nenhuma esperança. Você olha, não vê futuro. Você olha, não vê saída. Você olha, não vê esperança. Mas você acredita pela fé que existe um Deus que, se Ele determinou através da sua palavra, vai acontecer. Se a igreja levantar em fé, meu irmão, o extraordinário vai acontecer. A vitória vai chegar. Senão você vai chegar ao final desse ano do mesmo jeito que você terminou. Mas no nome de Jesus, se você quer ser um estrategista para ser um vencedor, se você quer ver as muralhas de Jericó caindo na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai ter que compreender essa palavra, meu irmão, no nome de Jesus. Erguer a tua visão de fé, enxergar no além e ver que a vitória do Senhor está chegando na sua casa. Oh, no nome de Jesus, muitos ainda glorificarão o nome dele através da minha e da sua vitória, porque a vitória do Senhor é a nossa força, amém? A alegria dele é a nossa força, e a alegria do Senhor é nos fazer vitoriosos. Talvez você chegou esse ano, meu irmão, totalmente derrotado. Paulo dizia assim: olha, estou acabado, mas não estou vencido. Não estou por fora, eu estou um caco, mas não estou destruído. Isso é fé, meu irmão. Sabe, alguém olha para mim e para você e não acredita na nossa vitória mais. Alguém olhou para você e falou assim: isso aí já virou o fim. Quem pode levantar a mão comigo no nome de Jesus? Quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Meu irmão, que vontade de dar uns pulão aqui no nome de Jesus. Que vontade de dar uns gritos aqui, meu irmão. Imagina aquele povo gritando naquele momento e começar a ver as muralhas caindo. Quem vai derrubar as muralhas não é o teu grito. Quem vai derrubar as muralhas é o Senhor, através do teu grito, aleluia. O que o Senhor quer é uma ação, meu irmão. Uma ação do seu povo. Uma ação do seu povo. Quando o inimigo zombar de você, quando as pessoas zombarem de você, quando o adversário olhar para você e dizer: quem é esse? Quem é esse incircunciso aí? Quem é esse pequeno homem? Você vai falar como Davi: esse incircunciso vem a mim com a sua espada, com o seu varapau, mas eu vou a ele em nome do Senhor dos exércitos. O inimigo não vê futuro em você, mas o Deus que você serve, ele vê futuro em mim e em você. A vitória da igreja é do povo de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, igreja, pela fé no Senhor. E quando o Senhor achar essa fé em nós, pode ter certeza, as muralhas cairão no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
cheguei aqui essa noite pedindo, Senhor, fala comigo, Senhor. O Senhor já está falando, amém? As muralhas já começaram a cair. Se prepare aí, irmão, porque nós vamos, daqui a pouco eu estou parando para poder dar continuidade à ceia. Acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que o Senhor está falando, amém? Através da santificação, através da sua palavra, através da fé e através da obediência. Sabe outra estratégia que você pode usar para você ser um vencedor? Você entender sobre a dependência de Deus. Posso fazer uma pergunta aqui? Você depende hoje do quê? Você depende do que hoje? O que você tem na mão? Pastor, eu dependo do meu estilingue, eu dependo da minha pedra, eu dependo da minha habilidade, eu dependo das minhas mãos, eu dependo da minha inteligência. Mas não é disso que eu estou falando, irmão. Entender que quem luta nossas guerras é o Senhor. Porque diz a palavra que Ele é o homem de guerra. Já cantaram aquele louvor assim, homem de guerra é Jeová? Mas eu estava pensando esses dias, isso falou muito comigo, como é difícil depender de Deus. Como é difícil. Sabe por quê? Depender significa não ter o controle. Não ter o controle. E vamos falar a verdade, o homem, ele quer ter o controle. Ele quer ter o controle. Você quer ter o controle da situação. Ou não? Você quer ter a condição na hora certa, você quer ter o controle, ó, deixa, eu vou fazer desse jeito, vou fazer daquele jeito. Nós não somos assim? E depender significa não ter o controle. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo, meu irmão? E nós queremos vencer quando a gente está cansado. Quantas tentativas você já fez? Quantas? Olhe para você. Quantas tentativas você tem feito? Sabe, eu olho para a igreja e olho para muitos irmãos, e olho para mim. Nós temos dificuldades demais de confiar em alguém. Confiar em alguém. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Todo homem vai te dar decepção. Generalizando aqui, homem e mulher, tá? Tem irmã que olha com o olho estalado para mim. É homem e mulher, irmão. É só a maneira de expressar aqui. Não, nós não podemos confiar em ninguém. E aí o Senhor vem e fala assim: confia em mim. Por isso que Davi era um vencedor. Ele dizia assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção ao braço forte do Senhor, ao nome do Senhor. Eu confio no Senhor. Aonde você tem depositado a sua esperança e a sua confiança, meu irmão? Ah, mas eu confio no Senhor. Mas quem confia no Senhor tem que depender dele. Dependência total. Sabe qual a diferença do ser humano que leva uma vida na carne do homem espiritual? O homem natural, ele cresce para ganhar sua independência. O homem espiritual, ele cresce para ganhar sua dependência. Só um homem espiritual
que cresce sabe o que significa dependência de Deus. Sabe por que nós não conseguimos muitas coisas? Porque nós não dependemos de Deus. Nós ainda estamos tentando com o nosso braço, com o nosso jeito, porque nós não queremos entregar o controle nas mãos do Senhor. Sabe o que o Senhor vem dizer aqui essa noite? Josué, vou te dizer uma coisa, Josué. Faça o que eu estou mandando. Não carregue armas alguma. Deixe só os guerreiros com as armas, porque eles vão ter que matar os inimigos. Mas você vai fazer uma coisa: manda o povo marchar. Só marcha. Mas o que eu vou fazer? Não precisa fazer nada. Você já viu o Senhor falando assim: olha, essa guerra não é vossa, essa guerra é minha? Vocês lembram daquela outra história, quando o povo estava cercado pelos inimigos, o povo de Deus? E um profeta se levantou no meio e falou assim: Deus falou assim: olha, não se preocupe, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que é dependência. Vocês vão precisar lutar. Preparem os cantores, vocês vão só cantar. E eu vou fazer uma grande obra no meio de vocês. Sabe o que Deus está falando para mim e para você, meu irmão, essa noite aqui? Que a sua guerra, se você depender dele, ela se torna a guerra dele. Agora imagine um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que nunca perdeu uma guerra, dizendo para você: meu filho, essa sua guerra, se você confiar em mim e der na minha mão, eu vou guerrear ela para você. E ainda a gente tem dificuldade de entregar nas mãos de quem nunca perdeu uma batalha, meu irmão. No nome de Jesus, querido, essa é uma estratégia de fé que nós precisamos ter. Entregar as nossas guerras nas mãos do guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Oh, aleluia! Eu vou a ti em nome daquele que nunca perdeu uma batalha. O inimigo vai ter, pode ser grande, pode ser o que for. Igreja, no nome de Jesus, nós vamos começar esse ano de que forma? Mais uma vez derrotados, mais uma vez vencido, mais um ano vencido, mais um ano cabisbaixos, mais um ano chegando no final do ano. Esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. E por que não é? Não, erga sua mão comigo no nome de Jesus. Nós só estamos na segunda semana, vamos entrar na segunda semana, né? Do mês de janeiro, primeiro mês do ano. No nome de Jesus, eu entrego ao Senhor as minhas batalhas, Senhor. Eu confio porque eu dependo totalmente de Ti, Senhor. E o Senhor ama essa dependência, meu amado. O Senhor ama essa dependência. Se você fizer isso, confiando que o Senhor está vendo e ouvindo, pode crer, a tua vitória já está garantida pelo Senhor das guerras, o Senhor das batalhas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém? Glória a Deus. A hora já foi, meu irmão. Eu ia dar continuidade, mas eu vou começar a encerrar. Eu pedi que você ficasse em pé, por favor, para tirar você um pouco da sua... A última coisa que eu queria falar para vocês, eu quero falar com você em pé. Sabe qual é uma outra estratégia? Eu vou guardar algumas para outro dia. Você ter a certeza de que Deus está com você. Amém? Sabe o que fazia Josué ser tão corajoso? É porque Josué tinha certeza da presença de Deus com ele. Sabe o que fazia Moisés ser um homem tão audacioso? Porque Moisés tinha certeza da presença de Deus com ele.
Sabe o que fazia Davi ter tanta confiança de que Deus queria vencer os seus inimigos? Porque ele tinha certeza da presença de Deus com ele. Quantos estão entendendo aqui a palavra, meu irmão, no nome de Jesus? Sabe qual foi o maior medo dos discípulos, pastor Selmi? Os discípulos, eles estavam preocupados, porque Jesus ia ser assunto ao Pai. Enquanto Jesus estava com eles, eles viram homens serem curados. Eles viram milagres extraordinários. Eles presenciaram paralíticos de nascença. Eles presenciaram pessoa que já havia morrido, depois de 4 dias, ser ressuscitada. Eles não tinham dúvida nenhuma de que aquele homem era extraordinário. E o maior medo deles era perder essa presença. E aí, talvez olhando para o outro, disseram assim: o que vai ser de nós? O que vai ser de mim, Pedro? O que vai ser de você, João? O que vai ser de você, Tiago? O que vai ser da gente agora, sem a presença desse mestre no nosso meio? E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus disse assim: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Aí vem a palavra que eles estavam angustiados: não vos deixarei órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Vocês não ficarão sozinhos. Eu vou enviar o Consolador para estar com vocês todos os dias. Aleluia. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive em vocês e Ele estará em vocês, meu irmão. Ô igreja, essa palavra é para nós acreditarmos. O Senhor garantiu a presença dEle conosco. Se o Senhor está comigo, logo eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Não existe batalha, não existe guerra que você não possa vencer. Você está aqui na igreja, você vai sair desse lugar entendendo: a presença do Senhor está comigo. E é essa certeza que vai fazer você erguer a sua cabeça e saber que você é um vencedor. A presença do Senhor está com você. Amém? Foi isso que ele disse a Josué: não temas, Josué, eu estarei contigo, Josué, não te assombres. O Senhor garante a sua presença conosco. Moisés falou: se o Senhor não foi, eu não saio daqui. Você precisa ter essa certeza, meu irmão, que o Espírito Santo está no nosso meio. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio.